E hoje, então, nós temos a nossa Masterclass com o professor Nilber, ele que esteve com vocês aí nas nossas videoaulas, né, com Pentateuco 1. Já vou adiantando, né, que tem Pentateuco 2, né? Então, talvez alguns digam assim, nossa, mas parou em Gênesis? Pentateuco tem 5 livros, é porque ainda tem Pentateuco 2 no próximo mês, tá certo? Então, hoje a nossa Masterclass é sobre essa parte do Pentateuco 1, essa parte que vocês estudaram. E, ao longo desse tempo, né, que ele estará conversando com vocês, desenvolvendo alguns temas, vocês estão livres para escreverem no nosso chat perguntas, né? Sobre o que eles vão estar falando agora, sobre alguma coisa que vocês ouviram nas videoaulas ou leram na apostila. Escrevam aí, vamos, né, fazendo essa interação aqui, e eu vou acompanhando e ao longo durante esse tempo, né, vou abrindo espaço para que ele possa estar respondendo também, tá bom? Então, participe. Deixe sua câmera ligada, né? Eu sei que é opcional, mas é tão bom quando a gente vê o rostinho, né? Esteja envolvido aí nesses próximos minutos tão preciosos que nós teremos. E, mais uma vez, que bom ter você hoje aqui conosco na nossa Masterclass. Então, mais ainda, professor Nilber, que bom ter você aqui na nossa Masterclass, aqui do ladinho, né? Eu estou aqui no quarto, ele está na sala. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, amada. Então, é um prazer, como a Marluce acabou de falar, né, a professora Marluce. Eu fico muito feliz de poder estar participando dessa Masterclass, e aí a oportunidade de conhecer esses alunos, esses irmãos que estão empenhados de aprender mais, e isso é muito gostoso, é muito gratificante. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, e a palavra é aquilo que nos fundamenta, né, que fundamenta a nossa fé. E a nossa proposta é falar um pouco sobre Gênesis. Para quem assistiu os primeiros vídeos, o primeiro vídeo, eu meio que dou uma desculpa, né, porque é muito conteúdo para pouco tempo. Então, a gente tentou focar as nossas questões naquilo que a gente entende que seja realmente muito importante para a nossa vida. Uma vez até que o objetivo do Instituto EIA não apenas você ter o conteúdo, mas é um conteúdo que você possa colocar em prática para a sua vida, que faça diferença no seu dia a dia. E Gênesis, certamente, é essa porta de entrada, sabe? Para que a gente possa ter entendimento. Muita gente pensa assim, Gênesis tem um contexto apenas histórico. Não. Gênesis, quando a gente vai estudar, Gênesis dá resposta, né, para a nossa existência, por que nós estamos aqui, quem nós somos, qual é o nosso propósito. Quando eu olho para o mundo, e o mundo em que a gente vive cheio de crises, e às vezes até crises que envolvem pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a Jesus, crises envolvendo identidade, talvez uma leitura mais aprofundada, mais detalhada sobre o que Gênesis nos informa, isso traria cura, isso traria segurança, isso traria bem-estar. Porque em Gênesis nós nos encontramos, em Gênesis da resposta assim, quem foi que nos fez? Por que que nos fez? E eu quero propor para vocês, como a pastora Marluce falou, eu gostaria que essa aula fosse bastante dinâmica, né? Não dá para perguntar assim, quantos leram a apostila, né? Tem gente que fala assim, não deu tempo para ler a apostila, mas eu quero fazer essa aula propondo perguntas. Não somente vocês vão fazer perguntas a mim aí no chat, mas eu também gostaria de fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, e responda com o seu coração, responda aí com as suas palavras, com muita simplicidade. Nós estamos em família, amém? Quantos concordam? Diga assim. Faça assim. Nós estamos em família e é gostoso ter esse ambiente bem simples, bem tranquilo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, para checar até o aprendizado, dá para ver se eu comuniquei direitinho, por que que Deus criou o mundo? Tá aí, vamos começar dessa maneira.
Coloca aí no chat a sua resposta. Vamos dar um minutinho. A pergunta é simplesmente essa, simples. Você acredita que Deus criou o mundo, mas por que razão? Qual foi o propósito? Por que que ele criou todo o universo, toda a existência? Vamos lá? Ou talvez quem quiser também abrir o microfone, não é? Poderia também Também falar, às vezes se expressa de maneira mais fácil, né? vai ter que ser mais rápido. Já temos alguém que pudesse responder? Estamos em família, viu, gente? Você não precisa ficar preocupado, não, que aqui um vai ajudando o outro e a gente só quer. Qual é a pergunta? Por que que Deus criou o mundo? Já tem gente escrevendo no chat, alguém que se queira falar, assim, abrindo o microfone? Ainda não. Um corajoso arrisca. Vamos lá, gente. O que é isso? Ó, ganhando uma caixa de bombom. Eu mando a caixa de bombom agora. Vamos ver se é novo pessoal. Você não pode, Marcelo. Você não. Deixe seu microfone fechado. Vou ficar Ninguém? quietinho, pode deixar. Ninguém? Ah, essa turma está muito acanhada. Eu acho, então, que a gente pode interagir melhor, escolher aí um participante, né? Não, aí vai ser. Não, aí não. Aí vai ter gente Alguém caindo aí respondeu. rapidinho. Ó, isso, a Lidiane escreveu Opa! aqui, ó. Lidiane Silva. Para prover um lugar para seus filhos. Para prover. Criou um O mundo Leandro pensando... colocou assim: criou o mundo pensando no ser humano. Alguém mais? Ó, tô gostando, tá movimentando. Quem mais poderia colocar? Então, Lidiane, para prover um lugar para os seus filhos, criou um mundo pensando no ser humano. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, para quem teve a oportunidade de ler a apostila, né, de maneira mais aprofundada, porque o vídeo ele passa assim bem rapidinho, né? Mas qual foi a finalidade de Deus criar o mundo? Primeiro, a gente precisa lembrar, né, que Gênesis já começa demonstrando, denunciando que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Isso é muito importante. Agora, por que que esse Deus incriado, que existe antes de todas as coisas, todo-poderoso, santo, sem beleza equivalente com ninguém? Opa, alguém respondeu aqui, ó. Carla Elisana Santos, para sua glória. É verdade. Isso, gente, é muito importante. Eu peço a Deus que o Senhor me dê agora sabedoria e clareza. E convido você a ir lá na apostila e dar uma lidinha nesse tópico que fala sobre por que que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para sua glória. Sabe? E a gente precisa lembrar da definição de glória. Glória é o conjunto das belezas e das perfeições de Deus. É importante entender que antes da criação de todas as coisas, antes da criação do tempo, antes da criação das estrelas, do homem, dos anjos, Deus já era. Deus sempre, por toda a eternidade, foi Deus cheio em glória, sabe? Cheio de perfeição, cheio de amor, cheio de fidelidade, beleza, justiça, de dignidade infinita. E Pai, Filho e Espírito Santo gozavam dessa relação plena de amor. Como que a gente pode ver isso? Se a gente abrir a nossa Bíblia, lá em João, capítulo 17, 5, você vai perceber que Jesus, ele pede, né, Pai, para que reveles a glória que existia. Vamos ler lá, ó, quem tiver com a Bíblia aqui, em João, capítulo 17, versículo 4, versículo 5, naquela oração sacerdotal, né, em que Jesus está ali apresentando os seus discípulos, e aí isso logo, ele dá meio que um relatório de tudo que ele havia feito. Ele diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é maravilhoso. Ou seja, essa trindade de amor e perfeição gozava um relacionamento pleno, cheio, e Deus resolve criar o mundo para expandir e compartilhar o conhecimento da sua glória.
Inclusive nós fomos feitos por causa da glória de Deus, nesse ato de Deus de amor, onde ele decide expandir e comunicar a sua glória. Eu falo lá no vídeo, e chamo a atenção disso, né? Deus não criou o universo porque ele estava meio assim, sem o que fazer, sentindo-se, como é que se diz, enfadado. Não. Ele cria o universo porque lhe sobra muito, lhe sobra amor, lhe sobra graça. Vocês estão entendendo isso? Como estão entendendo, façam assim, por favor. Tá? Inclusive você. E às vezes a gente pensa, e esse entendimento, queridos, ele é muito importante, porque a paixão última de Deus é a sua glória. Ou seja, a paixão de Deus, tá? É a sua glória. E muita gente estranha, isso não faz bem ouvido, parece que é uma comunicação, né? Parece que Deus é egoísta, focado nele. Não, é porque Deus é cônscio de que em todo o universo e fora dele não existe alguém mais belo, mais digno. Se Deus não nos mandasse glorificar a ele, se a sua atenção estivesse para qualquer outro ser, ele não seria Deus, né? Teria alguém acima dele, mas ele tem ciência de que ele é o melhor que existe, tá entendendo? Então, por isso que ele manda que a gente o glorifique, para a gente que o conheça. Então, a gente precisa entender isso, que Deus criou o universo, criou as estrelas, criou toda a existência para comunicar e compartilhar a sua glória, inclusive você e eu. Por isso que ele te fez. Então, quando eu falei inicialmente que há muitas pessoas que hoje entram em crise de identidade, quando você para e pensa que você foi feito, você foi incluído no propósito de Deus de glorificar a si, isso deve encher o teu coração, porque você, querido, foi feito para a glória do Senhor. Isso é demais. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso ou não entendeu? Fica à vontade, é só levantar a mão. Então, Deus é zeloso pela sua glória. Deus, ele é apaixonado pelo seu nome. E várias vezes na Bíblia, você vai encontrar momentos em que Deus fala muito claramente, olha, eu estou fazendo isso não por causa de vocês, mas por causa do meu nome, por causa da minha glória, tá? Então, você precisa viver com esse entendimento. Nós temos uma mania, nós humanos, temos uma ideia de que tudo é em função da gente. Tudo é para nós, né? As coisas acontecem no universo, no mundo, e que tem sua finalidade última, beneficiar o ser humano. Mas esse conhecimento já lhe coloca na posição certa. Todas as coisas foram feitas para a glória de Deus, né? Colossenses diz isso, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive você. Ok? Às vezes tem gente que pergunta assim, mas será que só existe vida na Terra, um universo tão vasto, né? Um universo tão grande? Você sabe qual é a quantidade de estrelas? Eu sempre gosto de falar isso. Eu sou professor de física também, né? E quando a gente estuda a criação, estuda a existência, a gente fica encantado, porque a própria palavra fala isso, que a criação manifesta a glória de Deus. Você sabe quantas estrelas existem no universo? Os cientistas já fizeram essa conta. Quantos sabem? Quantos têm uma ideia? Podem dar um chute. Não, André Azevedo fez uma carinha assim. A estimativa de estrelas que existe no universo é mais do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos. Quantos já foram à praia aqui? Quantos já foram à praia? Faz assim, a praia no Rio, que tivesse areia. Dá para contar a quantidade de grãos de areia que existe na mão? Se você pegasse a mão? Não dá, né? Não dá. Mas os cientistas já chegaram a essa conclusão, que o número de estrelas que existe no universo é maior do que todos os grãos de areia de todas as praias e de
todos os desertos. E Deus chama cada um pelo seu nome. Olha só como nosso Deus é grande. Ele é maravilhoso. E muita gente fala assim, mas será que existe vida em outro lugar? Por quê? Porque a gente tem um pensamento, tipo assim, mas será que Deus fez um universo tão grande e só a gente? Mas não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com Ele, para a sua glória, para demonstrar a sua grandeza, para demonstrar o seu poder. E a gente os homens, né, ficam perguntando assim, deve ter vida em outro planeta. Cara, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. É uma maneira de expressar a sua grandeza. A criação, quando você olha para a criação, por isso que no Salmo 8, um dos salmos que eu amo, porque o salmista, eu acho que é Davi, ele fala assim, quando eu vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e a estrela que preparaste, quem é o homem para que te lembre deles, e o filho do homem para que visite? Porque ele olhava para o céu e via aquela glória, refletindo um pouco daquilo que é o nosso Deus. Agora, a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês. Tá tudo bem aí, gente? Tá? Mas vamos participar mais agora, hein? A segunda pergunta. Qual foi o propósito de Deus ter feito o homem à sua imagem e à sua semelhança? A Bíblia fala isso, que em algum momento, lá atrás, Pai, Filho e Espírito Santo tiveram uma conversa, uma reunião, e eles falaram assim, poxa, façamos o homem, mas façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por quê? Com que propósito, com que objetivo Deus nos fez diferente dos outros animais? Vamos lá? Chat está aberto, então vamos lá. Cláudia Monteiro colocou para ter relacionamento. Rosana Oliveira, para ter intimidade com ele. Quem mais? Quem mais? Olha, e é verdade. É justamente isso. Vocês, Rosana Oliveira e Cláudia Monteiro, foram na mosca. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que, acima de tudo, esse homem o conhecesse, o reconhecesse. E para que o homem travasse um relacionamento profundo com Deus. Isso tem que ser a base do nosso entendimento para exaltar o seu amor. Deixa eu ler aqui que Marlúcio Moraes, aproveitando também para fazer perguntas nesse espaço sobre o tema estudado por Adriana Carneiro escreveu, para exalarmos o seu amor e propagar tudo de bom que tem aqui na Terra. Também. Porque na medida em que a gente olha toda a beleza, tudo que ele fez, ele é exaltado, ele é glorificado. Então, Deus, primeiramente, fez a mim e a você, fez o homem, para que nós travássemos um profundo relacionamento dele. E nesse relacionamento de amor, sabe, nós o glorificássemos. Gente, isso é tão importante. Parece que o que eu vou falar inicialmente, muita gente não entende, mas eu vou explicar. Quantas pessoas estão à procura de felicidade? Aliás, a busca da felicidade é algo legítimo para o homem. É legítimo. O homem tem sede, ele quer ser feliz, ele quer se sentir realizado. Só que muitas vezes o homem não esquece qual é a sua fonte de maior prazer. A sua fonte de maior prazer é o Senhor. É em Deus, nesse relacionamento, nesse conhecimento íntimo, volto a falar para vocês, não num conhecimento teórico, não em termos de teologia, o estudo de Deus, não. Ontem, até quem esteve lá no seminário, na conferência, o pastor Ricardo falou algo muito rico, porque conhecimento para o ocidental é relação. Então, quando a Bíblia fala que Deus quer se relacionar com você, né, ele quer ter uma relação, ele quer que você o conheça, e conheça de uma forma muito íntima. E nisso é o ser humano. Essa é a base da nossa constituição.
E é nisso que a gente tem prazer. Quantas pessoas hoje estão frustradas, se sentem vazias, sem felicidade, apesar de, aparentemente, de ter tantas coisas materiais, mas tem um vazio dentro delas. Por quê? Porque elas não estão vivendo segundo o propósito pelo qual elas foram criadas, para se relacionar com Deus. Sabe, há quem tem uma declaração, não foi John Piper, mas foi um outro, que disse que, ele meio parafraseando, né? Deus, quando fez o homem, ele falou assim, olha, eu sou teu e você é meu. E eu quero que você tenha prazer em mim. E é verdade, Davi descobriu isso. Davi falou, Senhor, eu quero um anseio, eu tenho, eu quero habitar na tua casa todos os dias para me deleitar da tua beleza. Sabe? E na medida que a gente vai travando esse relacionamento, porque Deus é demais, você vai se realizando, sabe? E aí, ainda que você tenha uma condição humilde, mas se você tem intimidade com o Senhor, ainda que você não tenha feito a faculdade dos seus sonhos, mas se você trava um relacionamento com o teu Criador, você é pleno. Amém? Então, Deus nos fez com esse propósito. Esse é o nosso chamado número 1. Se nós não travarmos um relacionamento com o nosso Criador, nós falhamos. Eu falo isso lá no vídeo. Toda a nossa existência, ainda que eu tenha conquistado muita coisa, mas se eu não travei, se você não é íntimo do Senhor... Aliás, há muita gente que pensa que a vida é eterna, né? O bacana, o barato do céu vai ser andar em ruas de ouro, coisa e tal. Mas Jesus define muito bem o que é vida eterna. Ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus que ele enviou. Então, a vida eterna, ela pode começar aqui, hoje, aqui agora, a partir do momento que a gente trava esse relacionamento profundo com o Senhor. Então, você é realizado nisso. Então, te convido, acima de qualquer coisa que você faça, querido, antes de você ser aqui, talvez aqui eu tenha professores, colegas, né, que são professores, talvez nós temos aqui, a Rosana colocou, João 17,3, muito obrigado. Talvez temos aqui pessoas da área de saúde, talvez temos aqui donas de casa, temos aqui pessoas que têm N ocupações. Mas o teu chamado principal é você travar um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém? Amém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre isso? Algum comentário? Nós temos alguns comentários em cima desse tema que foram sendo colocados aqui. Olha, vou ler alguns aqui. Olha, a Dilze Santos disse assim, na virada do dia, Deus vinha se encontrar com Adão, né, em busca desse relacionamento diário, né, e íntimo. Também foi dito aqui pela Vera, que o pastor Ricardo também comentou, ela provavelmente esteve na conferência, que ele também disse, né, que você comentou que para o povo oriental, conhecimento está relacionado a relacionamento. E aí ela completa que ele disse também que quando a gente lê a Bíblia, né, Deus lê com a gente, né, dentro dessa questão do relacionamento. O Leandro Oliveira Maravilha. também Sim. disse assim, o ser humano, por ter se perdido nessa verdade, busca desesperadamente em coisas a felicidade, de que ele foi criado para se relacionar com Deus, né? Eu acho que a Joselma que está comentando. Então, assim, a busca que deveria ser relacionada a estar com Deus, muitas vezes estamos em busca dessa criação, né? Daquilo que ele fez, ou aquilo que ele pode oferecer, né? Exatamente. Num ponto sobre esse aspecto, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é que Deus nos criou, sabe? E qual é o foco principal? Para que o homem refletisse a sua glória, refletisse a sua imagem. Entendeu? Quando você olha no espelho, o que você tem por objetivo? É ver a sua imagem. É verdade? Ninguém tem um espelho para... A função número 1 é que o espelho possa refletir o original. Então, Deus, como nos fez, lá em Adão, antes da queda, o homem refletia a glória de Deus. Gente, isso é tão importante. Deixa eu voltar aqui a câmera para vocês. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a queda
fez com que deformasse essa imagem do homem. Hoje nós podemos dizer que nós não estamos longe de ser a humanidade que Deus idealizou. Mas nós ainda seremos transformados, redimidos, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso. Vocês se lembram que Deus, ele declara algo muito poderoso para Jesus no batismo. Por isso que é importante estudar Gênesis, porque falar do original, sabe? A gente valoriza muito, lógico, a gente tem que valorizar toda a redenção, a salvação em Cristo Jesus, mas todo o movimento de Deus de nos salvar é para nos colocar de novo no original. Por isso que ter conhecimento do início, do antes da queda, qual era o propósito de Deus, como Deus se relacionava com o homem antes do pecado nos afetar, é muito importante, porque isso vai trazer base, vai trazer um norte para a sua vida, tá? Então, assim, Jesus fala, perdão, o Pai faz uma declaração no momento do batismo. Qual foi? Quem se lembra? Uma declaração Pode que abrir o Deus áudio faz. aí, alguém, Pode abrir o áudio. pode abrir o áudio. Vamos participar, gente. Vocês estão meio assim. Ele faz uma declaração Este é meu filho para amado. Jesus, né? Exatamente, olha que lindo. Jesus fala assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. Eu olho por. Mas isso aí, tá valendo. Deus, ele não falou de uma maneira assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Não. Os pais que são assim, que são pais, e vem o teu filho, sabe, fazendo um gol, fazendo uma coisa bacana, você vibra, não é verdade? E Deus lá do alto, ele diz: esse aí é o meu filho amado, em que eu me comprazo, eu me alegro nele. Só que quem era Jesus? Jesus era a imagem exata. Ele era a imagem expressa do Deus vivo. E é para lá que Deus vai nos levar, querido. E é para lá que nós estamos caminhando, cara. Isso é demais. Glória a Deus por isso. Amém? Sabe? Então, o desejo de Deus é essa comunhão. Mas só pode haver comunhão o homem tendo essa moral que Deus tinha antes, tendo esse caráter. Hoje nós já temos. Existe a mediação por conta de Jesus. Mas vai haver um dia que nós estaremos face a face. Então a gente tem que olhar lá o original. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem algum comentário. Eu espero que você esteja curtindo. Por isso que eu amo Gênesis, porque Gênesis... Olha, vou falar para você. A Bíblia é o único livro, podemos dizer assim, religioso, que fala, dá respostas para a nossa existência, da onde nós viemos, da nossa situação por causa da queda e aponta para o nosso futuro. Nenhuma religião tem condições de fazer isso. De dar explicação sobre a existência. De tudo. A Bíblia, ela explica. Aliás, o Evangelho é tudo isso, essa comunicação de que nós fomos criados por um Deus todo-poderoso. Hoje, dando aula para um aluno, né? Aí ele falou assim, mas sobre a criação, né? Aula de física. Bem no comecinho, né? Falando sobre física aristotélica, né? Aí eu tive que entrar no assunto, porque eu falo mesmo para eles, olha, eu sou criacionista. Eu não tenho fé para acreditar que isso tudo é obra do acaso. Eu vou te dizer mais, a Bíblia é o único que dá resposta para tudo. Aí comecei a explicar para ele que energia e matéria, por si só, não dão conta de criar todo o universo. Aí ele ficou me olhando assim, eu já vi uma porta de entrada. Por quê? Porque as pessoas têm uma necessidade. Há um clamor no ser, sabe? Assim, por que eu vim? Por que eu estou aqui? E Gênesis explica isso. Agora, a gente sabe que aconteceu um problema. O homem foi feito para que ele pudesse refletir a glória de Deus, para que em Deus ele tivesse o seu maior prazer, a sua maior realização, é olhar para o Senhor, é se deleitar da beleza de Deus, dos seus propósitos. E Deus fez o homem para que o homem, nessa relação de amor, eu quero dizer uma coisa para você. Adão, antes da queda, ele era perfeito, mas ele não era completo. Que é isso, pastor? Heresia? Não, quero dizer o seguinte. Adão, ele era perfeito porque nele não havia falha nenhuma.
mas ele ainda não era completo, porque o propósito de Deus era que, ao travar esse relacionamento de amor, Adão fosse cada vez mais conhecendo Deus e refletindo e gozando cada vez mais do Senhor. Quanto tempo você acha que vai ser necessário para que a gente conheça Deus? Quanto tempo você acha que vai ser necessário para que a gente esgote conhecimento de Deus? Diz aí, dá um chute aí, quantos anos? Vocês entenderam a minha pergunta? Ninguém quer abrir o microfone? Ó, vou dar uma caixa de bombom, nem que seja lá para Macapá, eu mando pelo correio. A Dilze colocou no chat infinito. Infinito. O Leandro falou toda a eternidade. A Andréa Azevedo falou, enquanto aqui na Terra eu estiver. Por toda... Não tem tempo, né, gente? Nem toda Isso, a eternidade Vera está será comentando. suficiente para a gente conhecer o nosso Deus. Porque o nosso Deus é infinito. Ele é de beleza e dignidade infinita. Cara, não é à toa que quando Isaac... eu tenho que me ater, mas eu fico tão empolgado com isso, né? Mas, assim, não é à toa que a experiência de Isaías, quando aquele portal se abre, ele estava lá, né? Dentro do templo, né? Para oferecer sacrifício e tal. No templo, não. Era na tenda, né? No tabernáculo, e de repente se abre um portal e ele falou assim, a Bíblia fala assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí, ele fala assim, e a glória do Senhor, suas vestes, ele via os querubins, e os querubins estavam gritando algo, santo, santo é o Senhor. E quando você lê lá em Apocalipse, fala que esses seres, eles, o tempo todo, sem descanso, eles olham para Deus, eles ficam encantados com a glória de Deus e por toda a eternidade eles estão vibrando, eles estão gritando, santo, santo é o Senhor, sabe? E a sua glória enche toda a terra. Cara, isso é demais. É para lá que nós estamos caminhando. É com esse Deus que nós estamos nos relacionando, que é maior do que tudo. Agora, o homem cai. E o homem perde essa capacidade de refletir essa imagem. Assim, deixa eu voltar naquele ponto. Eu disse que o homem, Adão, ele era perfeito, porém incompleto. Por quê? Porque na medida que ele fosse travando esse relacionamento íntimo, ele ia refletir mais e mais da beleza de Deus, mais da glória de Deus. Mas houve o pecado. A gente conhece a história. E o pecado deformou a imagem do homem. Não destruiu, mas a imagem de Deus no homem, ela foi deformada. Como alguém pega uma folha, né, como essa aqui, certinha, e o pecado fez isso, deformou. Está entendendo? E o processo todo agora é Deus em Cristo Jesus nos restaurar. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você já leram a Bíblia, sabe que no Jardim do Éden, lugar de perfeição, Deus havia plantado no jardim e colocado uma série de plantas, de árvores com frutos maravilhosos, super gostosos, né? Deliciosos. Aliás, Deus é tão tremendo porque Deus colocou prazer nas coisas, para que quando a gente comesse uma fruta, você glorificasse a Deus. E a cultura judaica reconhece muito isso. Nós, ocidentais, nós perdemos tantas coisas. Vocês sabiam que os judeus, eles têm por costume, por tradição, né, os religiosos mesmo, quando eles vão comer, quando eles bebem um suco de uva, eles sempre falam, bendito seja Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu o fruto da vide, que nos deu leite, que nos deu pão, que nos deu, sabe, esse dia. O tempo todo eles estão reconhecendo os prazeres que Deus colocou na gente, porque Deus colocou prazer nas coisas para que você, ao desfrutar da criação, você glorifique a Ele. Isso é demais, cara. Então, quando você toma aí
um suco de uva. Lembra disso, que aquilo é gostoso, esse suco, é para que você pare e reflita assim, cara, olha só, esse suco é gostoso, glória a Deus, porque poderia não ser, mas ele fez isso, né? Amar é bom, é gostoso. Você tem que lembrar, Deus te fez para que você, ao gozar daquilo que ele colocou para você, você lembre dele, amém? Só que o pecado veio e detonou muita coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é, poxa vida, por que razão Deus colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, dando ao homem a condição de pecar? Porque se a árvore do conhecimento do bem e do mal não estivesse lá, era a minha pergunta, o homem não teria, né, pecado. Mas Deus vai lá e coloca uma árvore lá. A Dilce, eu estou gostando de você, bem participativa, livre-arbítrio, para testar a fidelidade do homem, a Cláudia Monteiro escreveu. O que mais? Para prová-los. Isso aí, estou gostando da participação. Alguém mais? Então, a Dilce colocou livre-arbítrio para prová-los, para testar, mesmo assim como fez com Abraão. Beleza. Mas por que para prová-los? Alguém mais respondeu mais outra coisinha aqui, ó. Manifestação da sua soberania, para impor limites. Isso aí tá Gilson, mas eu sei que é a pastora Angélica, né? Glória a Deus. Justamente, quando eu era mais novo, né? Eu ficava assim, poxa, Deus, por que Deus colocou aquilo ali? Aquela árvore estava tudo muito bem, né? Mas olha só, Deus fez o homem e colocou o homem na terra como seu representante, como corregente. O homem era senhor absoluto de todas as coisas. E a sua relação com tudo que era criado precisava refletir a glória de Deus no trato de todas as coisas. Mas ele era dono de tudo. Mas Deus fez o homem com livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, na verdade, um limite que fazia dele a soberania total de todas as coisas, Ana Lúcia, exatamente. Para que você possa entender, Deus poderia ter feito o homem da seguinte maneira: olha, eu vou fazer um homem aqui, eu vou fazer tipo ele de uma maneira que ele nunca vai me obedecer. Imagine que o homem fosse um robô, e na programação desse robô houvesse uma diretriz em que o homem tivesse dificuldade, fosse impossível para o homem se voltar contra Deus. Não sei se os mais antigos aí viram o Robocop. Quantos viram o Robocop? Ninguém viu o Robocop, eu sou um dinossauro, né? Tatiana levantou a mão, né? O Robocop na história, né? Há um momento que ele vai se levantar contra um cara, né, que era um bandido lá, mas o cara tinha feito uma programação, o Robocop não conseguia atirar no cara. Por quê? Era uma lei, né? Deus não criou robôs, exatamente. Porque Deus sempre quis que o homem estivesse do lado dele por livre escolha. É como alguém aqui, ó, tem o Leandro Oliveira e a esposa, né? Leandro, ela está com você por livre e espontânea vontade, não está? Não foi assim no casamento? Né? É gostoso num relacionamento que você ter certeza que a pessoa está do teu lado e às vezes passando por dificuldade, por aperto, mas porque a pessoa decidiu, porque a pessoa ama, porque ela escolheu. Deus quis isso, quer esse relacionamento com o homem, entendeu? Deus queria ver no homem essa escolha. Não, eu decido, eu quero estar com o Senhor. Eu tenho até a condição de fazer outra coisa, mas eu quero. Isso não mudou. Mas a gente sabe que Adão e Eva, eles pecaram. Eles se rebelaram. Eles desejaram ser independentes de Deus. E esse foi o grande problema, porque o homem não foi feito para ser independente de Deus. Alguém já disse que o homem está como... O homem, em relação a Deus, é como o peixe em relação à água. Quando você tira o peixe fora d'água, o que acontece com o peixe? Ele ganha liberdade?
ele morre. Rosângela escreveu aqui, ó, deixa eu ler o que vocês estão falando. A posição que Deus criou o homem foi para caminhar ao lado dele, relacionando de cumplicidade e dependente dele. Exatamente isso, amado, exatamente. Estou gostando muito dessa turma. Tá? Então, assim, quando o homem decidiu ser independente de Deus, porque a serpente, né, Satanás, colocou o mesmo veneno que ele tinha no coração deles. Olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a eles. E aí, ó, toda a nossa derrota inicia ali. O desejo do homem ser independente. O homem não foi feito para ser dependente de Deus. A sua felicidade está atrelada a esse relacionamento, ainda por mais que um homem reflita a glória de Deus, seja poderoso, mas ele foi feito para ser dependente do Senhor. Quando o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, ele foi corrompido, porque ele se torna conhecedor do bem e do mal sem ter capacidade de vencer o mal. Ele foi influenciado pelo próprio mal e foi derrotado. Alguém fez alguma pergunta aqui? Não há vida fora da presença. O diabo sabia do plano de Deus se relacionar com a sua criatura. Isso é verdade, isso é verdade. Então, essa foi a nossa derrota, né? Lá atrás, essa independência. E a partir daí, por que é importante a gente estudar? Porque o evangelho, gente, começa não nos evangelhos sinóticos, não começa em Mateus. O evangelho começa já lá, quando Deus, após a queda, já provê, já faz uma declaração que viria alguém e queria redimir. Então, é muito importante, esse curso foi dado, não sei se você percebeu, de maneira a apresentar o desenvolvimento da nossa salvação. Mostra a queda, mas mostra desde já que Deus não foi pego de surpresa. Há muita gente que pensa assim, Deus não foi pego nem de surpresa, nem quando Satanás se revelou. Nós não conseguimos entender, né, como isso se deu. A Bíblia fala muito pouco, mas tenha certeza que Deus não foi pego de surpresa quando Satanás se rebelou. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer e Deus proveu todos os meios para que a sua glória, sabe, fosse manifestada e ele fosse glorificado em tudo. Então, por mais que a gente veja hoje o mundo do jeito que está, mas nada está ocorrendo fora do controle de Deus. Tudo segue conforme Deus determinou. Amém? Glória a Deus. Então, vocês responderam, Deus não aceita nada que seja forçado. Isso é verdade. Quem colocou isso agora aqui? A pastora Eliane Simples falou assim, Deus não aceita nada que seja forçado. Isso é verdade. Ninguém consegue caminhar ao lado de Jesus por medo de ir para o inferno. Isso não é suficiente. A caminhada com Jesus, a caminhada com Deus, é por causa do amor que nós temos para com Ele. Nós entendemos que Ele nos amou primeiro e nós manifestamos de volta a gratidão em forma de amor. Então, o que define a caminhada de alguém com Deus, gente, é o quanto essa pessoa é grata, quanto ela ama. Leandro Oliveira colocou, o diabo foi expulso do céu antes de criar o Éden. Acho que ele está fazendo uma pergunta, né? O diabo foi expulso do céu antes de criar o Éden, e por que então ele permitiu que o diabo, em forma de serpente, entrasse no Éden? Ok. Então a primeira pergunta é, o diabo foi expulso do céu antes de criar o Éden? Sim. A queda de Satanás, né, ocorreu num período entre a criação, tá? Depois da criação do universo, porque o relato que a gente tem em Gênesis é que Deus foi fazendo todas as coisas e ele foi dando um selo, ele foi dando um selo de qualidade. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou, todo o universo, ele foi criando. Criou as estrelas, criou os céus, não é o céu, não, os céus. E tudo ele foi dizendo que era bom. Nesse íntere aí, houve a queda de Satanás, né? Então, aí, vamos colocar aí uma curiosidade que existe por parte de muita gente. Mas por que Deus
permitiu que Satanás entrasse no Éden e que tentasse ela. Olha, amados, muitos teólogos apontam que uma das finalidades que Deus tem nos feito, além de fazer a nossa imagem, de terem feito nós a sua imagem e semelhança, nos fez em amor para que tivéssemos relacionamento com Ele, para que glorificássemos a Ele, mas também com o propósito de destruir a Satanás. Muitos teólogos dizem o seguinte: Satanás, eu vou fazer alguém inferior a você, mas que por amor, por submissão, por entrega, por uma decisão de ficar ao meu lado, essa pessoa em fidelidade vai te destruir. E isso, se você for ver, aconteceu na pessoa do Senhor Jesus, homem. Deus tinha poder para destruir a Satanás quanto Deus. Não é verdade? Muita gente pensa assim: aqui está Deus, aqui está Satanás. Aí tem uma guerra do bem e do mal. Irmão, isso não existe. Deus é Deus. Satanás não é páreo. Satanás é criação. Por mais que ele seja poderoso, mas ele é uma formiga, cara. Uma formiga sem pata perto de Deus. Ele não é nada. É tanto que quando Jesus voltar, quanto tempo Jesus vai resolver o problema de Satanás? Qual é a dificuldade? Vai mandar um anjo, vai jogar ele logo lá no Miguel para acorrentar ele. E depois vai lançar sem problema nenhum. Está entendendo? Você não vê, quando você lê a Bíblia, você não vê aquela guerra assim, Deus, não tem confronto entre, sabe? Na verdade, não se escandaliza que eu vou falar aqui. Deus usa até o diabo. Deus, quando quer trabalhar na vida do crente, Deus reúne todo mundo e fala assim: olha, você tem momentos na Bíblia que Deus chega assim, ó, quem vai lá enganar? Vai ser boca mentirosa lá. E o espírito de engano foi lá. Deus usou. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para você, não se escandalize. Até Satanás é servo de Deus. Até Satanás é servo de Deus. E vai haver um momento que toda língua vai de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, não existe essa coisa. O mundo que cria esses filmes de terror, coloca na cabeça das pessoas. Gente, aí estou saindo um pouco do assunto, né? Porque eu vivo com essas coisas. Você se lembra quando Jesus entrou numa certa cidade e tinha uma galera lá, os demônios lá, agindo lá, e quando perceberam que Jesus estava chegando, o que os endemoniados falaram? O que os demônios falaram? Eles gritaram, eles falaram assim: tu vieste a nós nos atormentar antes do tempo. Olha o termo que os demônios eles usaram. Falaram para Jesus assim: tu vieste nos atormentar. Tamanho desespero, tamanho pavor que eles tinham com a presença de Deus. Então, assim, nessa história toda da saga da humanidade, uma das coisas que a gente pode perceber é que Deus pega um homem e esse homem, em amor, se coloca do lado de Deus, na pessoa de Jesus, que é tremendo isso, né? Deus veio resolver o nosso problema, ele se esvaziou, se tornou homem, e Jesus, enquanto homem, que nem eu e você, na carne, ele destruiu a Satanás. Isso é tremendo. Então, a gente pode até dizer que o homem também foi feito com esse propósito. E o próprio Jesus falou assim: eu vim para destruir as obras de Satanás. E ele veio como um homem, cheio do Espírito Santo. A Rosângela coloca aqui, ó. Sim, Satanás achou que enganou a Deus quando o desafiou para tentar Jó colocar a fé dele em dúvida. É pela bondade do Senhor para com Jó. Isso é verdade. Né? Então, você também é uma arma poderosa para destruir as obras de Satanás. Vamos continuar, então. Uma pergunta que surgiu aqui, ó. Por que eu vou te fazer a pergunta aqui, porque eu vou localizar quem é quem fez. Teve também uma pergunta feita aqui, deixa eu localizar aqui, ó. É da Cláudia Monteiro. Eu tenho uma dúvida com relação à genealogia de Adão. Por que Caim e Abel não entram na genealogia de Adão? Mais à frente, quando a Bíblia fala de genealogia, né? E aí não cita Caim e Abel nessa genealogia, né?
tudo bem. Porque, na verdade, a trilha não passa, né, do Salvador, né, porque o objetivo era mostrar que desde Adão até Jesus houve homens, né, toda a descendência. Não passa por Abel, porque Abel foi morto, né, e a Bíblia não relata se ele teve filhos ou não. E Caim foi banido. A gente sabe que a descendência veio depois de quem? O filho que se levantou foi Sete, não é isso? Se eu não estou enganado, a gente pode dar uma olhada agora aqui, ó. Foi Sete, exatamente. E aí, a genealogia de Jesus passa por Sete, por essa razão. Entendeu? Mas eles foram filhos, né? Mas Abel foi assassinado. E Caim foi banido, ok? E aí, quando você pega de Jesus e vai até Adão, você passa por Sete, ok? Porque Adão teve vários filhos, né? Mas a genealogia de Jesus passa por ele, por Sete. Teve uma outra pergunta também? Você, Marlúcia, você falou que tinha uma outra pergunta? Não, essa era a pergunta mesmo que tinha aqui. Os outros são comentários. Nós estamos já às 8h23, faltam 7 minutinhos para nós terminarmos. Eu queria, então, a gente chegou em Abraão, então faça uma pergunta aí sobre Abraão. É tanto assunto, né, que a gente se perde, a gente fica apaixonado por essas coisas que a gente comenta. Então, eu vou te dar 4 minutinhos para as suas palavras finais. Se você quiser citar Abraão nesses 4 minutinhos, fique à vontade para a gente estar orando e terminando a nossa masterclass. Me perdoa, viu, gente, que eu gosto de bater papo e a coisa foi assim. Então, assim, o homem pecou, o homem foi expulso do Jardim do Éden, um ato de misericórdia de Deus, porque Deus nem permitiu que o homem se alimentasse da árvore da vida, porque senão ia perpetuar aquela condição de pecado para sempre, né? E Deus expulsa o homem. E aí Deus, ele chama para si isso que é maravilhoso, gente. Valoriza isso, querido. Deus poderia pegar o homem e jogar no inferno, e o nome dele seria glorificado, porque ele é o dono do universo. E ele não ia perder nada com isso. Mas num ato de graça, num ato de amor, num ato de profunda misericórdia, Deus estabelece um plano para resgatar um homem. Só que esse plano, ele passava pelo homem e também passava por homens que tivessem relacionamento com Deus. E você sabe, né, que a humanidade experimentou crises antes de chegar a Abraão. Teve crise da Torre de Babel, teve a crise com Noé, que Deus teve que exterminar tudo e preservar, sabe, fiéis, para que o plano, por várias vezes, Satanás tentou sabotar esse plano de Deus, tentando destruir a linhagem. Mas Deus ali, ó, foi preservando, até que Deus chegou num homem chamado Abraão. E o chamado de Abraão foi para caminhar com Deus. E isso eu quero trazer um parente. Muita gente fica pensando assim, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado? E eu quero falar para você, querido, que o teu chamado número 1 é ter intimidade com o Senhor. O teu chamado número 1 é ser íntimo com Deus. E Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua parentela e anda na minha presença, sabe? E ser perfeito, e essa palavra ser perfeito é ser íntegro, ser inteiro comigo, seja todo meu. E nesse chamado, Deus fez uma aliança, e você sabe qual foi a aliança, deu condição para que Deus suscitasse uma família, uma nação, para que descendente viesse. Não sei se você percebeu, mas a gente tentou passar esse curso, a maneira como a gente tratou Gênesis, foi mostrando o tempo todo que Deus veio desenvolvendo a salvação, né? Primeiro com um homem, com uma família, com um povo, para que desse povo que glorificasse a Deus, que expressasse a glória de Deus, embora Israel falhou nisso, né? Surgisse o Messias, aquele que iria redimir todas as coisas. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Então, vamos copiar Abraão nesse sentido, ele que é chamado o pai da fé. E ele foi justificado porque ele acreditou no Senhor.
Ele foi justificado porque ele creu, ele olhou e falou assim, o Senhor é fiel para cumprir a promessa. E não foi justificado por nenhum mérito seu, por mais que ele tivesse feito grandes coisas, né? E o ponto, o ápice, né, da sua vida, eu tenho para mim particularmente, é aquele momento em que Deus pede para que ele sacrifique Isaac, mas tudo isso foi graças ao relacionamento que ele tinha com Deus. Muita gente fala assim, poxa, mas se Deus me pedisse o meu filho, eu acho que eu não daria. Não sei. Talvez se você tivesse o mesmo nível de relacionamento e de amor que Abraão tinha para com Deus e fé, você também daria. Entendeu? Porque o próprio Jesus fala assim que Abraão viu o meu dia. Então, Deus havia descortinado o seu amor, o seu propósito para com Abraão. E Abraão amava o Senhor intensamente. E em Abraão, a gente vê aquilo que Jesus requer de nós. Olha, aquele que não amar a mim mais do que a si mesmo, mais do que a pai e mãe, não é digno de mim. Mas esse amor é fruto do amor que ele tem para com a gente. Então, mano, não tem dificuldade quando a gente entra nessa caminhada de conhecer o Senhor. Porque você é banhado, você é constrangido, cara. Por isso que o inimigo não quer que você ore, por isso que o inimigo não quer que a gente tenha intimidade, porque quando você começa a entrar numa de intimidade com o Senhor, você vai conhecendo Deus, vai conhecendo Deus. E aí, os amores desse mundo, os amores pelas coisas se tornam, como Paulo falou, se tornam como esterco, porque você conhece o coração de Deus. E aí você fica, sabe, baratinado. Então, a Dilsa escreveu assim, ó, a amizade de Deus com Abraão, de poder interferir numa decisão, é tremenda. Sim, sim, verdade. Então, é fruto disso. Eu quero terminar aqui, quero pedir perdão para vocês. Eu não consigo seguir, eu escrevi aqui uma folha, ia seguir tudo, né? Mas eu gosto muito de bate-papo, né? Mas, assim, olhe para esses homens do passado, como Abraão, como Isaac, Jacó, e a Bíblia é muito sincera, mostra os acertos e defeitos desses homens, mas o que eles fizeram de correto foi confiar no Senhor, foi de amar a Deus. E você pode ser imperfeito como eles foram, mas se você ama o Senhor, sabe? Esse amor vai te constranger e você vai responder à altura. Então, o princípio básico para fechar aqui, quer ser vitorioso? Ame a Deus, se relacione com Deus. Não busque poder, busque o Senhor. Todas as outras coisas vão ser resolvidas na tua vida. Na medida que você vai conhecendo esse Deus, ele vai tratando de você. Ele vai mudando a sua vida. Tá bom? É isso. Deus abençoe vocês. Que a glória do Senhor possa acompanhar a sua vida dia a dia. E fique à vontade, tá? Eu posso colocar o meu e-mail, o meu telefone, se você quiser ligar, a gente bater um papo, enfim, fica à vontade, tá bom? Ou até alguma coisa que você queira saber, você pode perguntar, nós estamos aí à disposição para servir vocês, tá legal? Então, leia o Velho Testamento, leia o Pentateuco já, assim, com essa visão. Deus está demonstrando o quanto Ele te ama, o quanto Ele propôs um plano para te alcançar. É isso aí. Nosso muito obrigada ao professor Nilber, nosso muito obrigada aos nossos alunos que estão conosco, e nós queremos, então, estar orando agora, lembrando que a nossa plataforma já está quase fechando, né? Se você ainda está com alguma pendência aí durante o mês, hoje é dia 27 de fevereiro, só que esse mês é mais curtinho, né? Então, você aí que ainda tem alguma coisa para colocar lá, talvez responder o fórum ou fazer a sua avaliação, corra, ainda tem um diazinho aí para você colocar em dia suas tarefas. E em março, o professor Nilber volta com o Pentateuco 2. E aí nós teremos de Êxodo até Deuteronômio, ok? Vamos orar, então. Vou pedir a nossa estudante Vera, que também é professora, que é também pastora em Padre Miguel, para estar orando. Vera, é possível você abrir aí seu áudio? Amém, pastor, amém.
Que aula maravilhosa. Eu espero que na próxima eu participe mais. Olha, para a próxima, mandem perguntas antes, quando você estiver estudando, assistindo a aula, surgiu uma dúvida, escreve, manda antes, porque aí o professor já vai chegar aqui focado nas dúvidas e perguntas que vocês tenham. É só mandar, né, para a gestão da tutoria ou a gestão pedagógica, o professor vai ser informado antes, ele já vai chegar para a Masterclass já focado nas perguntas, ok? Então, pastora Vera, pode estar orando aí por nós. Amém. Eu não sei se ela... Amém, amém. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, agradecemos por essa aula, Senhor. Também, Senhor, pela vida do teu servo, que nos ensinou com tanta graça, com tanta sabedoria, com tanto amor no seu coração, por tudo que o Senhor tem nos oferecido através da tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo precioso, Amém. que nós possamos mergulhar ainda mais em te conhecer, Senhor, que o nosso desejo de estar caminhando ao teu lado, te chamar de amor, te chamar de Pai, que o Senhor possa abrir nesse tempo o nosso entendimento, que o Senhor possa se revelar cada vez mais a nós, na medida em que nós nos colocarmos diante da tua presença e buscarmos ao Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade. Obrigada, Senhor, por esse amor tão grande ao qual nós não merecemos, mas que recebemos, Senhor, por meio de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada aluno, que o Senhor nos ajude nesse tempo, que na próxima aula possamos ainda mais, Senhor, participar, que possamos ainda mais, Senhor, adquirir conhecimento, Senhor, que possamos ainda mais ter prazer em estudar, ó Pai, em fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor, nesse tempo, nesse período. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Tenha liberdade, ó Deus, de falar aquilo que está no teu coração para nós. Fica à vontade no nosso meio, não nos deixe só, passa essa noite conosco. É a oração, Senhor, que eu te faço nesse momento, Pai, e quero te agradecer mais uma vez, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.